Muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos ao culto da Igreja Batista em Carmo do Rio Claro. Eu espero que todos tenham tido um dia maravilhoso na presença do Senhor, espero que tenha dado para descansar um pouco hoje. Não sei sobre você, eu tirei uma sonequinha, foi uma grande bênção poder descansar um pouquinho. Eu creio que todos tiveram uma semana bastante ocupada, então eu gosto muito do domingo, graças a Deus por isso. Muito bem, hoje à noite gostaria já de iniciar o nosso culto com uma palavra de oração. Nós vamos estar pedindo as bênçãos de Deus sobre o culto e eu vou dar alguns anúncios, faremos a leitura dos salmos e antes da mensagem nós vamos tomar um tempo para orar pelos pedidos que já foram postados no chat da igreja e nós vamos fazer isso porque talvez mais alguns vão postar os seus pedidos, tá bom? Mas eu gostaria já de convidar todos a abaixarem suas cabeças e vamos entregar o culto ao nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo privilégio de, mais uma vez, podermos cultuar ao Senhor usando a live, Pai. Nós agradecemos pela tecnologia que o Senhor tem providenciado e peço que o Senhor ajude com que dê para todos acessarem o link para poder participar do culto. E Pai, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Entregamos tudo o que há de acontecer aqui hoje à noite em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor seja glorificado, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deixe-me dar um anúncio, eu creio, principal. Pela graça de Deus temos trabalhado e vamos continuar a trabalhar essa semana para voltar aos cultos presenciais na igreja. Então, apesar de ter já comunicado com várias pessoas, vários irmãos e irmãs da igreja, eu não tenho comunicado com todos pessoalmente. Aqueles que ainda não tenho comunicado, eu prometo o mais breve possível entrar em contato. Eu gostaria de passar na casa daqueles que ainda não tive o privilégio de contatar, para poder falar com os irmãos. Então, não pretendo entrar, eu creio que alguns ainda terão um pouco de receio de pessoas entrando em suas casas, não há nenhum problema, mas essa semana eu vou trabalhar para ver se consigo visitar alguns irmãos, tá bom? Então, com o anúncio principal, deixe-me dar algumas instruções e diretrizes devido ao decreto que foi passado permitindo a realização de cultos presenciais em nossa cidade. É necessário obrigatório o uso de máscaras, tá bom? Então eu sei que constrange um pouquinho, fica difícil até a respiração, mas é obrigatório o uso de máscaras para entrar na Igreja Batista na quinta-feira, tá bom? Então nós vamos agradecer a Deus pelo privilégio de podermos nos reunir, não vamos reclamar por causa do uso de máscaras, mas eu peço para que todos, se você tem uma máscara, traz a máscara para você poder usar durante o culto, tá bom? O nosso alvará permite a capacidade de 100 pessoas, então não mais do que 100, devido a isso nós podemos ter lugares para 30 pessoas no culto na quinta-feira. Como temos um espaço limitado e ainda eu não tenho descido à igreja para colocar as cadeiras, para verificar que de fato nós podemos acomodar 30 cadeiras com distanciamento, porque também os assentos serão colocados de forma alternada, guardando distanciamento pessoal de 2 metros, mas eu vou passar esses anúncios e depois durante a semana atualizar no chat da igreja se houver alguma mudança, tá bom? Os cultos terão no máximo 90 minutos de duração. Eu creio que o de quinta-feira já é um costume de aproximadamente apenas 1 hora. Nós vamos continuar eu creio que não vai ser difícil ter o culto dentro dos 90 minutos exigidos pelo decreto. E nós também estaremos colocando dispensadores com álcool em gel, 70% para a higienização das mãos. Pedem que seja feito na entrada e também na saída. Então faremos o máximo para estar em conformidade com o decreto que foi passado aí pelas autoridades de nossa cidade, tá bom? Eu espero que você está se alegrando pelo fato de podermos cultuar presencialmente, vai ser uma grande bênção poder ver os irmãos novamente.
Agora, eu gostaria de pedir para as pessoas que pertencem ao grupo de risco, por favor, fiquem em casa, tá bom? Tem alguns que não gostam de ter regras e eu entendo, é um pouco frustrante, mas é importante porque se houver alguém que estiver não observando as regras e diretrizes, isso pode então complicar até para aqueles que podem cultuar presencialmente. O que faremos é, pela graça de Deus, continuaremos com a live. Então, aqueles que pertencem ao grupo de risco, nós queremos sim que vocês estejam conosco, tá bom? Então, não estamos desprezando ninguém, mas a conexão será ainda pela internet. Então, espero que todos tenham acesso à internet para poder estar ligado na live enquanto os cultos presenciais estão sendo realizados, tá bom? E eu também estarei acompanhando essas pessoas do grupo de risco, estarei passando em suas casas para poder procurar encorajá-los pessoalmente no Senhor, tá bom? Creio que este é o anúncio principal. Eu gostaria de convidar neste momento os irmãos a acompanhar-me até Salmos 147. Nós faremos a leitura do Salmos 147 hoje à noite. Salmo 147 nos diz: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir ervas sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, espalha a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa leitura. Observa a presença e a constância do Senhor em curar e sarar os quebrantados. Versículo 3, ele diz: sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas. Amados, como é gostoso saber que no momento de angústia, no momento em que talvez chegamos à conclusão de que todos têm nos desamparado, que ninguém entende a dor do nosso coração, aqui o salmista era confiante, e nós podemos também confiar que Deus é quem sara os nossos corações quebrantados. Ele é quem nos ata as feridas. Versículo 6, o Senhor eleva os humildes, abate os ímpios até a terra. Pode até por alguns instantes parecer que os ímpios estão vencendo, mas o Senhor, a palavra diz que Ele eleva os humildes e abaterá os ímpios até a terra. Achei interessante no versículo 10
A Bíblia diz, não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. Tá vendo? Deus não tem prazer na perna dos homens, né? É o que diz esse versículo. Fala, pastor, o que significa isso? Bom, significa o que diz, né? No versículo 11, a palavra de Deus diz, o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Depois ele começa uma descrição do cuidado que Deus tem para com a nossa terra, o nosso mundo. Ele é quem manda a neve, ele é quem faz a geada cair. Eu não sei sobre você, eu pessoalmente eu gosto muito da natureza. E em momentos é tão gostoso sair. Estava olhando, eu comentei durante a escola dominical que voltei hoje de manhã, enquanto preparava, para dar uma olhada nas fotos que tenho. E eu encontrei uma foto que havia feito de uma grama verdinha, bem de manhã cedinho. E dá para ver até as gotas do orvalho que caiu ali durante a noite anterior. Uma foto muito preciosa. Mas nós podemos ver que até nas coisas mínimas é Deus cuidando de nós. Deus é quem tem cuidado de nós. E graças a Deus por isso, amém? Então, por isso, ele conclui no versículo 20, no final, louvai ao Senhor. Na quinta-feira, eu vou dar uma oportunidade para aqueles que estiverem presentes para poder louvar ao Senhor. Então, já vão preparando os seus louvores, os seus agradecimentos que gostariam de fazer a Ele. E eu estou ansioso para ouvir você compartilhar a sua bênção, você compartilhar o seu louvor ao nosso Deus, tá bom? A todos aqueles que estiverem presentes ali, para aqueles que vão nos assistir, eu vou estar repetindo para vocês poderem também ouvir os louvores ao nosso Deus. Amém? Muito bem. Neste momento, vamos direto aos pedidos que chegaram hoje à tarde, os pedidos de oração. É uma bênção ter o senhor José Braga fazendo parte agora do chat. Seja bem-vindo. Não sei se está assistindo, mas é uma bênção poder receber os seus pedidos e também incluí-los hoje à noite na lista de oração. De manhã também o meu amigo Fábio, ele entrou em contato comigo através do WhatsApp, disse que estava assistindo a live. Eu fico muito feliz e contente por isso. Que Deus abençoe você, Fábio, toda a sua família, o Lucas, sua mãe também, são amigos muito preciosos. Também o Lucas Diniz deu um toque. Lucas, uma boa noite, que Deus abençoe você e estou ansioso para revê-lo também. Mas nesse momento, então, voltando aos pedidos, eu gostaria de pedir que todos nós estivéssemos orando pelo José Braga, por sua esposa Simone e também por sua filha, a Gabriele. Então estaremos orando e pedindo as bênçãos de Deus sobre essas vidas. Irmão Donizete, assim como também a Alessandra, o William de manhã, tem pedido oração pelo Felipe. O Felipe ontem, ele houve, pelo que eu entendo, ele caiu de uma embarcação e está desaparecido. Então as últimas notícias que tenho recebido é de que ainda não encontraram ele e vamos estar orando por ele, pelo seu pai Sebastião, por sua mãe Lúcia, também por seus irmãos Alessandro, João Paulo e Rodrigo. Vamos orar pela Alessandra também, pelo irmão Donizete e toda a família, pelo William, pela Isabela, pois todos são parentes ou fazem parte do grupo da família do Felipe. Vamos orar com bastante carinho hoje à noite por eles. O irmão João Paulo também pede pela saúde de seu pai. Fico grato e parece que tanto ele quanto também a mãe do irmão João Paulo estão assistindo. Uma boa noite a vocês, fico feliz que estão conosco. Vamos orar por este pedido e também pelos dois pedidos especiais do irmão João Paulo, tá bom? Novamente mencionando o Felipe, a irmã Alessandra pediu para que estivéssemos orando por ele, também por toda a família dele. A irmã Graça pede por dois primos, para Deus ajudá-los, também pela salvação da sua família, e ela também pede pelo pastor Natan, em Ribeirão Preto, que Deus continue abençoando e toda a família. A irmã Andréia pede oração pela família e ela faz uma observação agradecendo a Deus e aos irmãos que oraram pela mãe da amiga. Queria fazer, na quinta-feira nós oramos pelo pedido,
essa mãe da amiga iria fazer o teste de Covid e a irmã Andréia compartilha que, graças a Deus, o teste deu negativo. Então, nos alegramos muito por isso e agradecemos a Deus por esta resposta de oração, tá bom? Então, estes são os pedidos que entraram. Nós vamos orar por estes e logo entrar na mensagem hoje à noite. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, agradecemos pelo privilégio de entrarmos diretamente em Tua presença, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, agradecemos que não temos que ir a nenhuma autoridade ou nenhuma pessoa para poder intermediar entre nós e o Senhor. Mas nós temos o direito, através da salvação em Cristo Jesus, de entrar diretamente no Santo dos Santos, levando ao Senhor os nossos pedidos. Então, Pai, com alegria nós pedimos pelo Senhor José Braga, que o Senhor abençoe a vida dele, cuida dele. Pai, agradeço muito e fico feliz que ele agora faz parte do chat da igreja. Peço que o Senhor o ajude. Peço também por sua esposa Simone, esteja com ela, fortalecendo a sua vida física, assim como a vida espiritual, e também a Gabriele, Pai, que o Senhor esteja cuidando dessa família. E eu não foi, apesar de não ter sido explicado nenhum pedido específico a não ser oração pela família, eu sei que cada família tem aquelas coisas que pesam os corações. Então eu peço, esteja cuidando deles, Pai. Também gostaria de pedir pelo Felipe. O Senhor sabe exatamente o que tem acontecido e todos os detalhes. Então eu peço que o Senhor, se ainda ele estiver em vida, Pai, cuida dele e faz com que em breve ele seja encontrado. Eu peço que o Senhor esteja dando forças ao seu pai Sebastião, ajudando-o nestes momentos difíceis. Pai, eu peço pela Lúcia, a mãe do Felipe. Pai, cuida dela. Eu mal posso imaginar como a dor que ela está sentindo neste momento, mas eu sei que o Senhor conhece. E o Senhor é o Deus do conforto, da consolação. Então cuida e ajuda ela neste momento. Peço por seus irmãos, o Alessandro, João Paulo e Rodrigo. Pai, também dê forças a eles. Que em breve o Senhor cuida dessa situação. E que o Senhor seja exaltado, Pai, através de tudo isso. Eu peço pela saúde do pai do irmão João Paulo, cuida, fortalece, agradeço ao Senhor que o Senhor, ele agora está em casa. Peço que o Senhor continue a fortalecer a sua saúde. Peço pelos dois pedidos especiais que o irmão João Paulo tem em seu coração, esteja respondendo segundo a sua vontade. Pai, a irmã Alessandra também pede novamente pelo Felipe, que o Senhor esteja cuidando por toda a família. Eu peço por ela, pela irmã Alessandra, forças, Pai, e também pelo irmão Donizete e a família, Pai, que são parentes, pelo William, pela Isabela, esteja cuidando de todos e fortalecendo toda esta família, Pai, neste momento tão difícil. Peço pelos dois primos da irmã Graça, Pai, cuida, fortalece, esteja respondendo esse pedido. Também ela pede pela salvação de sua família. Pai, nós pedimos que o Senhor ajude com que aqueles que já ouviram sobre o Evangelho, que venham se converter o mais breve possível. E se houver alguns da família que ainda não tenham ouvido, Pai, ajude com que o mais breve possível venham ouvir sobre o Evangelho da graça do Senhor Jesus e que venham se converter. Abençoe o pastor Natan, a Kate, os meninos. Pai, esteja conduzindo os seus passos e usando-os para a sua honra e glória. Pai, também peço pela Andréia, por toda a família dela, Pai. Abençoe a irmã Andréia, o irmão Kleiner e cuida, fortalece a vida deles e também toda a família da irmã Andréia, Pai. Agradecemos ao Senhor por ouvir nossas orações e responder o que nós pedimos. Pai, nos alegramos pela resposta negativa do teste que essa amiga ou mãe da amiga da irmã Andréia fez. Pai, ao Senhor nós damos todo louvor, glória e honra. Nós agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Pai, usa esta mensagem, que podemos perceber que o Senhor tem a resposta e solução. E qualquer pessoa que estiver relutando com ansiedade, com medo, passando por momentos difíceis, Pai, que podemos encontrar na Tua palavra solução e conforto para estas almas hoje à noite.
Pai, agradeço e peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Excelente. Convido os irmãos, peguem a sua Bíblia, acompanhem-me até... Vamos iniciar. E coloquei como texto-chave hoje à noite Mateus capítulo 6, mas eu gostaria primeiramente de iniciar em João capítulo 14. João capítulo 14, nós encontramos um texto em que Jesus está basicamente no final já de sua vida terrestre. Ele já tem ceado com os seus discípulos e ele já tem revelado aos discípulos que ele estaria indo para ser crucificado. O capítulo 14, vamos ler alguns versículos no início e gostaria de chegar até o capítulo 27 especificamente, mas ele começa declarando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Os discípulos, sem nenhuma dúvida, estão em um momento muito conturbado em suas vidas. Eles estão com os corações turbados, atemorizados, tribulados, por causa do momento em que eles estão passando. Estava orando e me coloquei a pensar sobre esses momentos, e essa semana toda, a minha família, nós estamos guardando a quarentena aqui em casa, e é difícil, nós não saímos da casa por 7 dias. E aí, com tudo isso, a nossa volta recente, eu em momentos me coloquei a pensar sobre o carro que precisamos comprar em breve, sobre as coisas que precisamos colocar em ordem e percebi em momentos até que as preocupações vieram e comecei a ficar até um pouco ansioso para poder sair, para poder fazer as coisas que eu sei que são coisas necessárias para voltar à rotina normal da vida aqui. Mas, e isso apenas com poucas coisas, eu sei que há pessoas, talvez até nos assistindo, que as preocupações são até maiores do que as que me atemorizaram ou que me perturbaram durante a semana. E eu espero que você encontre hoje à noite a solução e talvez um conforto para a sua ansiedade. Fato triste, creio, que a ansiedade, muitas vezes no meio cristão, é visto para alguns como um pecado normal, uma coisa que talvez até nem é considerado, talvez você nem tenha considerado a ansiedade como um pecado, mas sim como simplesmente parte da vida. A ansiedade vem de formas diversas. Aqui, onde nós iniciamos a leitura hoje à noite, para os discípulos, a ansiedade era que o Senhor Jesus Cristo, o seu mestre, o seu líder, iria ser crucificado. Eles com certeza se atemorizaram com aqueles detalhes finais, o que iria acontecer. Sendo o líder crucificado, morto e sepultado, o que seria deles? Como seriam os próximos dias? Amados, hoje nós estamos vivendo dias que eu pessoalmente não tenho conhecido dias iguais a estes. Muito estranho, mas uma coisa eu digo, que assim como o Senhor disse a eles para não atemorizarem ou não turbarem os seus corações, logo dentro e na continuação do texto aqui do capítulo 14, Tomé pergunta ao Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Graças a Deus o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus declara a eles que eles já conheciam o caminho. O caminho é Jesus Cristo. E eu espero que todos que estão nos assistindo hoje à noite já conhecem o caminho da liberdade. E este caminho é o Senhor Jesus Cristo. Mas pula para o versículo 26 e vamos ler o 26 e o 27 antes de voltarmos ao nosso texto, ou não voltarmos, antes de irmos ao nosso texto de Mateus capítulo 6. Nota no versículo 26, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amado, esse versículo me consola, pois o Consolador, o Espírito Santo, ele foi enviado
justamente para habitar todo cristão. E de acordo com Efésios capítulo 1, nós sabemos que no momento em que cada pessoa se arrepende e recebe a palavra da evangelização, a palavra da verdade, que pela salvação em Cristo Jesus, Efésios capítulo 1 declara que somos selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é uma promessa bíblica. Nós não buscamos o Espírito Santo em termos de eu vou buscar para poder recebê-lo. Nós, no momento da salvação, cremos que somos habitados pelo Espírito Santo, isso nos consola, ele nos consola. Ele nos revela e nos faz lembrar das palavras de Deus. Mas o versículo 27, nota o que ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Aqui, Jesus afirma que o mundo dá uma espécie de paz. E hoje em dia o mundo oferece paz até certo ponto através de substâncias, através de álcool, através de drogas, através de entretenimento. O mundo oferece uma certa paz, mas não é a paz que Jesus Cristo, que a palavra de Deus nos oferece. E então, concluindo o versículo, ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É possível livrar-nos da ansiedade? Você fala, pastor, ansiedade é pecado? Volta comigo para Mateus capítulo 6 e vamos entrar no nosso texto hoje à noite. Os irmãos vão perceber em nosso texto, vamos ler do versículo 25 ao 34, 3 vezes ele fala sobre a ansiedade ou inquietação. Ele diz que não devemos andar ansiosos quanto à nossa vida. Versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se o Senhor assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Nota versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, como introdução, deixe-me dizer, é impossível ligar a televisão hoje em dia sem ouvir algo que venha te preocupar, te deixar ansioso ou até mesmo com medo. É quase impossível conversar com qualquer pessoa sem ouvir de alguma ansiedade ou medo que aquela pessoa tenha. Quanto tempo vai durar durará esta pandemia? Como vou fazer para pagar minhas contas? E se os gafanhotos voltarem ao Brasil, depois da safra de café, o que irá acontecer com nossa região? Será que a água de Furnas secará novamente? Agora que a represa está cheia, não há turismo. E se o turismo nunca mais voltar para a nossa região? Está vendo como é fácil a ansiedade invadir os nossos corações? Você fala, pastor, não tenho ansiedade. É mesmo. E essa dorzinha aí no estômago que você sente? E esse mal-estar que
depois de ouvir ou depois de um dia difícil, permanece aí na boca do estômago? É ansiedade. Muitas vezes é ansiedade. Outras preocupações, como pagarei a minha faculdade ou a faculdade de meus filhos? O que há de acontecer com o meu casamento? E se o meu esposo ou minha esposa escolher me deixar amanhã? O que há de acontecer? Tem pessoas que o seu relacionamento não está nem sendo ameaçado, mas ficam ansiosos por causa da incerteza do amanhã. Será que há um bom cônjuge para o meu filho, para a minha filha? O que há de acontecer com eles? Tem pessoas que vivem como vítimas de cada situação em suas vidas. Vivem derrotadas porque não creem, ou porque creem que não há nada que possam fazer com suas emoções ou sentimentos. Além de tirar a paz, a ansiedade também esgota a sua força, tira a sua alegria, destrói a visão e alegria do futuro e até provoca doenças. Infelizmente, a ansiedade também muitas vezes é contagiosa. Basta ficar próximo a uma pessoa ansiosa e logo ficará ansioso também. Tem certas pessoas que são pessoas que não conseguem ficar tranquilas e aquela agitação, aquela ânsia, aquele desejo e aquela falta de paz faz com que pessoas próximas a elas também ficam todas ansiosas. Mas a realidade é, hoje à noite, a vida é uma série de escolhas. Assim como você escolheu acordar de manhã, assim também como você tem feito várias escolhas durante o dia, a vida é uma série de escolhas. Diariamente eu escolho a quem vou servir. Se vou servir a mim mesmo ou ao Senhor. Se vou reclamar das coisas que não tenho ou me alegrar com as coisas que eu tenho. Se eu vou viver temendo o que pode acontecer ou ter fé, que assim como Deus tem me ajudado até aqui, me ajudará no futuro também. Amado, olha, tem muitos que estão me assistindo. Você poderá dar testemunho da fidelidade de Deus em sua vida. Mas se você é como a mim, em momentos me encontro temendo ou até mesmo com ansiedade. Romanos capítulo 12, mantenha o seu dedo aqui em Mateus capítulo 26, volta comigo para Romanos capítulo 12. Eu digo volta, é mais para o final da Bíblia. Romanos capítulo 6, nota o que Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, ele declara sobre essa questão de escolha. No versículo 12 ele declara: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Versículo 13: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Percebeu o que ele está dizendo? Ele está dizendo, irmãos, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, é uma decisão. A escolha de render-nos a Deus ou render-nos ao pecado é uma decisão de cada pessoa. Nós podemos decidir obedecer ao Senhor ou decidir permitir com que a ansiedade reine em nossos corações. Nota o versículo 16, ele diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Poderia alguém dizer: pastor, mas eu simplesmente sigo o meu coração, sigo meus sentimentos. Amados, você não é vítima, ou não deve ser, dos seus sentimentos, porque de acordo com Romanos capítulo 6, você pode sim escolher não se sujeitar ao pecado. Você pode se apresentar a Deus e escolher dele a liberdade. Nota no versículo 17, versículo muito precioso: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Encorajo você depois a voltar e fazer uma leitura a partir do versículo. Faça uma leitura do capítulo todo de Romanos capítulo 6.
É uma leitura muito preciosa, que traz o fato de que a escolha é nossa, de viver ou escolhendo o que a Bíblia apresenta para vivermos em liberdade, ou nós estaremos escolhendo nos subjugar à servidão do pecado. E então não há vítima, não há motivo para você apenas se prostrar às circunstâncias na qual você encontra. Amigo, eu encorajo você, volta comigo para Mateus capítulo 6 e deixe-me lembrar ou extrair algumas coisas aqui. No final do versículo 25 de Mateus capítulo 6, o Senhor apresenta duas perguntas. Ele diz, não é a vida mais do que o mantimento? Amado, eu pergunto a você hoje à noite, e responda a você mesmo em seu coração, tem mais para a vida do que o mantimento? Existe mais na vida do que o que vamos comer? Qual é a resposta para essa pergunta? A resposta é sim. A vida é muito mais do que apenas o alimento. Ele continua e diz, o corpo mais do que o vestuário? Existe mais ao nosso corpo do que apenas o que nós vestimos? E a resposta para essa também é sim. Agora, estas são preocupações que podem trazer ansiedade? Sim. Como pai de família, a minha preocupação é de cuidar da minha família. E eu creio que todos os pais e mães querem cuidar de seus filhos da forma digna, apropriada, pois negligenciar a família é também errado e pecado, biblicamente falando. Mas existe muito mais na vida do que apenas mantimento e vestuário. Nota, as respostas para ambas as perguntas são sim. Há muito mais para a vida do que apenas isso. Então, nota, e deixe-me dar 3 coisas que devemos tomar cuidado. Primeiramente, no nosso texto, eu digo a você, cuidado com os olhos. Você fala, pastor, mas cuidado com os olhos? Como assim? A maioria das vezes, quando falamos sobre cuidado com os olhos, falamos sobre o cuidado que os homens devem ter com os seus olhares. Mas não é somente este olhar que devemos cuidar. Nota o que ele diz. No versículo 26 ele diz, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Amados, muitas ansiedades são provocadas por aquilo que olhamos. Mas, de repente, você passa a mão na sua carteira e puxa e abre, e aí você, né, é como se você desse aquele alô, e aí dá aquele eco, né? Alô, 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 porque não tem nada, né? Já, talvez você, como criança, foi a uma caverna e deu aquele berro, né, dentro da abertura ali, alô, 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 alô. Por que dá o eco? Porque não tem nada, é aquele vão, né? E aí você olha a carteira e pensa, poxa, o mês tem mais dias ainda do que dinheiro na carteira, ou seja, até dia 20, 21, terminou o dinheiro. O que vou fazer? Vou viver ansioso ou eu vou confiar em Deus? Lutamos para fazer o nosso melhor no trabalho e outra situação poderia ser que, apesar de dar o nosso melhor, tudo indica que outro colega, aquele colega interesseiro que não trabalha, irá ser promovido e não você. Esse é um motivo de grande ansiedade. Talvez outro motivo, hoje em dia com a comunicação social, você faz uma postagem no Insta e se não tiver muitos likes dentro de 24 horas, tipo assim, 324, né? Você fala, pastor, por que 324? Porque 324 é mais do que 323, né? Quanto mais like, né, mais a pessoa se sente realizada, porque eu consegui, né, mais likes, e você se frustra porque outra, aquela amiga que na verdade é apenas um contato, nem é amigo, mas fez uma postagem e teve mais postagens do que você. E aí vivemos naquela ansiedade. No versículo 26 ao 30, encontramos Jesus declarando para olharmos para as aves do céu. Amado, cuidado com o seu olhar. Se você se encontra em um estado ansioso contínuo, dê uma paradinha e faça uma reflexão sobre o que estou olhando.
Será que estou olhando as coisas ao meu redor e estou querendo, talvez, ou estou com medo de certas coisas acontecer porque os meus olhos não estão em Deus? Ele diz para olharmos as aves dos céus. Os pássaros não semeiam, não cegam, mas sabe o que? Deus fielmente cuida de cada uma delas. Passa o dia inteiro cantando, voando, comendo, bebendo, banhando-se. As aves não plantam, não cegam e não ajuntam em celeiros. Aí vem aquele crítico, né? E diz assim: pastor, mas é muito fácil para pássaros fazerem isso? Porque são pássaros. Então, mas o que Jesus está tentando levar-nos a entender é que, nota o que ele diz no final do versículo 6. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amado, não dê desculpa por sua ansiedade. O que Jesus está falando, olha, dê uma olhadinha nos pássaros. Agora deixa eu afirmar uma coisa a você. Você tem muito mais valor do que os pássaros. Ele não está desprezando os pássaros. Cada passarinho é importante. A Bíblia fala que Deus sabe quando um cai do céu. Deus ama, ele cuida da sua criação. Mas ele afirma que a preocupação ou o cuidado que ele tem por nós é muito maior do que o cuidado com os animais. Nós temos muito mais valor. Então, e se esses fazem aquilo que foram criados para fazerem e são gentilmente cuidados por Deus, quanto mais nós. E Deus, sim, cuidará de nós. Então, primeiramente, hoje à noite, eu gostaria de encorajar os irmãos, se estiver lidando com ansiedade, cuidado com o que você está olhando, cuidado com seus olhos. Segundo ponto, hoje à noite, nota o versículo 27, ele diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A segunda coisa que eu gostaria de encorajar os irmãos a tomarem cuidado contra é cuidado com os desejos. Cuidado com os olhos. Segundo lugar, cuidado com os desejos. Qual de vós, ele faz a pergunta, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Deus já tem certas coisas determinadas. Agora, hoje em dia, tem muitas opções, né? Tem sapatos altos para as mulheres. Você fala, pastor, é errado usar um salto alto? Não, não é errado não, tá bom? Tem até sapatos com elevação para homens, existem, né? De repente é necessário que, de repente, alguém use, né, um sapato, mas sabe que o seu corpo físico, não há como você acrescentar um côvado à sua estatura. Por quê? Porque a sua estatura já foi determinada por Deus. Conheço pessoas altas que prefeririam ser um pouco menor. Conheço pessoas baixas que gostariam de ter um pouco mais de estatura. Mas, amados, assim como Deus tem feito você, não importa o quanto você deseja ser maior ou menor quanto à sua estatura. Por quê? Você é do jeito que Deus tem feito você. No curso de autoconfrontação que tenho feito, é um bom curso, mas uma das coisas que aprendemos é que os problemas têm início no coração. Não especificamente, eu vou fazer mais referência por que eu mencionei o autoconfrontação, mas a Bíblia nos diz que os problemas se iniciam no coração. Notem Marcos capítulo 7, versículo 21. Convido você, tome a sua Bíblia, eu tenho aqui anotado já para mim, mas eu vou virar dando tempo a você também. Marcos capítulo 7, versículo 21. Nota o que a palavra de Deus nos diz. Marcos capítulo 7, versículo 21. Ele diz, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicidas, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem.
Então, os problemas da vida, o pecado inicia no coração. Do coração que procedem todas essas coisas. Alguém poderia, como já tenho mencionado, dizer como gostaria de ser mais alto. Ou como eu gostaria de ser aquela pessoa. Ah, se eu tivesse feito isso ou aquilo, tido tal oportunidade. Isso nos leva de volta, muitas vezes, à ansiedade. Por quê? Porque nós desejamos algo que Deus não tem permitido ou feito em nossas vidas. Esses problemas nos levam a atos em desacordo com a Bíblia. O que o autoconfrontação apresenta? Ele apresenta um espiral descendente de como, através de tendo um problema no coração, em termos de, por exemplo, o problema de, digo, uma pessoa voltada, e até um exemplo que o livro dá, é uma pessoa voltada para si, um jovem, que, digamos que ele vá para a faculdade e ele quer se divertir, ele quer aproveitar o momento, quer ter, né, não quer se preocupar com seus estudos, ele quer apenas diversão. Então é um problema do coração, ele não está disposto a se dedicar naquilo que ele precisa se dedicar. Então, com isso, ele está focado apenas em si, não considerando a sua necessidade futura ou até mesmo a honrar os pais. O que ele faz, então? O problema gera preguiça. A preguiça, então, o leva a agir de forma em desacordo com o que a Bíblia diz. A preguiça é condenada pela palavra de Deus. Isso faz com que ele, então, não estuda. Ao invés de estudar, ele toma a decisão de sair com seus colegas, que faz com que ele não se prepare para o exame. E o exame, então, ele afunda naquela prova, que faz com que os seus sentimentos agora estão totalmente abalados porque ele falhou, ele afundou, ele fracassou naquela prova. E então, ao invés de ser alegre e ter um momento de ligar aos pais e falar, olha papai, eu passei, eu fiz isso, eu tirei tal nota, agora ele está deprimido, ele está com sentimento de desespero, sentimento de culpa. Por quê? Porque é uma descida contínua quando nós não agimos em conformidade com o que a Bíblia nos apresenta. Mas, graças a Deus, a Bíblia apresenta que nós podemos voltar a subir e podemos conseguir a vitória que a Bíblia oferece através de Cristo Jesus. Então, não vou tomar tempo para entrar como é essa volta a subir, mas deixe-me voltar aos cuidados. Tenho mais um cuidado, depois 3 pontinhos como solução e nós vamos concluir hoje à noite. Primeiramente, cuidado com o quê? Com os olhos. Segundo lugar, cuidado com o quê? Com os desejos. Terceiro cuidado hoje à noite que eu gostaria de mencionar é cuidado com os pensamentos. Nota de volta em Mateus capítulo 6, de versículo 31, ele diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele diz, olha, eu não quero que vocês andam inquietos, pensando ou dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com os olhos, cuidado com os desejos e cuidado com os pensamentos. Eu me encontro quando eu fico desanimado, começo a pensar como vou resolver tal situação em minha vida. É fácil que aquilo se torna o foco da minha atenção durante o dia. Eu me pego à noite, quando deito, de repente focando aquilo. Por quê? Porque os pensamentos, aquelas preocupações, o que será, como vou resolver e tudo mais. Então cuidado com os olhos, cuidado com os desejos, cuidado com os pensamentos. Vem a pergunta então, pastor, qual a solução? Como vou conseguir a vitória? Amados, nós procuramos uma solução. Por exemplo, muito fácil dizer 1, 2, 3 e eu não vou ter mais ansiedade. O que apresento hoje à noite a você são 3 pontinhos breves. Não é um estudo exaustivo sobre como obter vitória sobre a ansiedade, mas eu creio que estes 3 pontos, se você observar, 3 pontinhos básicos, vão ajudar você a iniciar, a conseguir vitória sobre a ansiedade, tá bom? Eu me coloco à disposição caso você esteja relutando. A ansiedade é real.
Não estou minimizando. E devido à ansiedade, tem outros problemas de saúde que aumentam por causa da ansiedade ou causado até mesmo. E amados, a você, eu encorajo você, o que eu puder fazer, eu estou à disposição em poder te ajudar. Mas como solução, primeiro passo, decida regozijar em Deus. Acompanhe-me a Salmo 118. Salmo 118, observa o que o salmista declara aqui em Salmos 118 e no versículo 24. Salmo 118, versículo 24, o salmista diz o seguinte: Este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia, que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Em momentos você precisa parar e voltar para o presente. Porque a ansiedade faz com que você se atemorize pelos eventos futuros ou algo passado, mas para e foca o agora. Hoje é o dia que o Senhor nos fez. O salmista diz: regozijemos e alegremo-nos em quem? Nele, no Senhor. Amado Senhor, olha, tem tantos motivos para nos regozijar, nos refugiarmos no Senhor. Ele é imutável. Ele é sempre presente, é o único constante em nossas vidas. Constante não apenas hoje, mas por toda a eternidade. O nosso Deus é constante. Então, se você se encontrar, se você tem 8 anos de idade, regozije-se no Senhor. Se tem 32 anos de idade e ainda está solteiro, regozije-se no Senhor. Se tem 50 anos de idade, regozije-se no Senhor. Por quê? Porque este é o dia que o Senhor nos fez. Salmo 104, versículo 34, diz assim: a minha meditação acerca dele será suave, e eu me alegrarei no Senhor. Amado, se você se encontrar com muita ansiedade ou com pouca ansiedade, decida regozijar em Deus. Segundo ponto, decida lançar sobre ele, muitas vezes continuamente, toda a vossa ansiedade. Eu espero que você ainda está em Salmo. Volta comigo alguns capítulos ao início, mais para o início de Salmos, o Salmo 55, e nota o que o salmista diz no Salmo 55 e no versículo 22. Ele nos exorta dizendo o seguinte: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Olha que preciosidade. Ele afirma: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Amado, decida hoje mesmo lançar sobre o Senhor a sua ansiedade. Aí vem a questão que, mais uma vez, se você é como a mim, aquela ansiedade 10 minutos, 15 minutos depois volta e começa a tribular o coração novamente. O que faço? Novamente volto a reconhecer: esta ansiedade é errado. Senhor, o Senhor conhece, eu novamente volto a lançar sobre o Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta é uma promessa. É uma ordem com uma promessa. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É uma ordem. Fala: pastor, mas eu não posso vê-lo, eu não posso. Não. Com os olhos da fé nós o vemos. Devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E então nos refugiar na promessa, porque ele tem cuidado de vós. Você fala: pastor, mas em momentos eu não me sinto tão cuidado. Eu gostaria que ele estivesse ali para poder me dar um abraço. Mas, amado, se refugie na promessa, porque ele, sim, tem cuidado de nós. Então, primeiramente, regozije em Deus. Segundo lugar, decida lançar sobre ele continuamente toda a vossa ansiedade. Em terceiro lugar, decida agir contra o pecado de ansiedade, pedindo perdão a Deus. Você fala: pastor, é pecado? Volta comigo em Mateus e nota o que Jesus Cristo declara como sendo a ansiedade. Sabe o que é? Ele diz no versículo 13
30, perdão. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de quê? De pequena fé. No final das contas, ansiedade simplesmente é uma falta de fé em Deus. E falta de fé é pecado. Ele diz então, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Decida agora mesmo agir contra o pecado de ansiedade, pedindo perdão a Deus. Amado, não crie uma desculpa, chame-o pelo que é. É falta de fé, é pecado, e confesse isso a Deus. Enquanto você continuar tratando a ansiedade como algo sem importância, uma coisa normal, minimizando o efeito da mesma em sua vida, você não conseguirá a vitória. Provérbios capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 9, nós temos a promessa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se essa ansiedade provém de algo que alguém tem feito contra você? Essa é uma também realidade que enfrentamos. Amados, se este é você, Lucas capítulo 11, versículo 26 diz, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Olha, perdoe qualquer pessoa que tenha cometido uma ofensa em sua vida, contra você, contra a sua família, contra alguém que você ama. Perdoa. Não vale a pena ficar resguardando aquilo. E até é necessário para que nós também obtenhamos perdão de nossos pecados. Por falar em perdão de pecados, amado, talvez alguém está nos assistindo. Eu gostaria de concluir, antes da conclusão de tudo, mencionar o seguinte fato. Deus deseja perdoar o seu pecado. E Ele faz isso através do sacrifício de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Ele morreu, Ele deu a sua vida por nós. O seu sangue inocente foi derramado como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Isaías capítulo 55 nos diz que Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro. Por que Ele foi levado? Por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se você ainda não tem obtido perdão por seus pecados, hoje à noite, aí mesmo onde você está, basta você reconhecer que é um pecador, que o seu pecado merece o castigo eterno de Deus, mas que Jesus Cristo te ama, que Ele deu a vida por você. E então, em quarto e último lugar, você precisa clamar a Ele. Reconhece a Ele, faz uma oração simples, reconhecendo que é um pecador, que você então crê em Jesus Cristo e recebe de Deus o perdão por seus pecados. A Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Versículo 13 de Romanos capítulo 10 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você ainda não tem, talvez você não consegue perdoar outros, pois não conhece ainda o perdão que Deus oferece. Não há pecado que Deus não possa perdoar. E o desejo dele é que você seja salvo hoje. Deixe-me encorajar você, se ainda não é salvo, receba Cristo hoje. E se você é salvo e estiver relutando com ansiedade, eu vou orar e pedir a Deus por você hoje à noite. Mas não trata como uma coisa insignificante, porque é uma coisa séria, por menor que seja. Talvez você é dominado, talvez ainda não é dominado por ansiedade. Mas qualquer ansiedade é pecado, e pecado deve ser confesso e deixado. Regozije-se no Senhor. Decida lançar sobre Ele a sua ansiedade. E então confesse
isso a Deus. E eu tenho certeza que Deus irá te dar forças para você continuar ou para você iniciar essa caminhada de volta a ser liberto da ansiedade. Vamos orar. Pai querido, agradeço ao Senhor por este privilégio de pregar a Tua palavra. Ajuda com que esta mensagem venha confortar os corações. E neste momento eu gostaria de pedir por aqueles que estão passando por meio de ansiedades, Pai. O Senhor é o Deus da consolação. Por favor, conforte os seus corações. Eu peço que o Senhor os ajude a discernir a causa da ansiedade, que venham confessar isso a Deus e então encontrar no Senhor a solução e o refúgio que tanto buscam. Eu peço por cada pessoa que está me ouvindo, fortalece os seus corações e, acima de tudo, se houver alguém aqui que ainda não é salvo, Pai, que venha, através da breve explicação que dei sobre a salvação, que venha entregar as suas vidas ao Senhor, recebendo de Deus a salvação pela fé em Cristo Jesus. Abençoe esta próxima semana, fortalece cada vida aqui representada. Eu peço por nossa igreja que o Senhor continue edificando para a Tua glória, pois é em nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe, uma semana abençoada. Até mais.